Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conselho Legal. Eu sou a Adriana Prestes Eu sou a Elisângela Garcia. e hoje nós temos o prazer de receber a Ana Vilega, que é estrategista de imagem e marca pessoal, formada em moda e atua nesse mercado de moda desde 2002. Ana, fala um pouquinho mais sobre você e sua trajetória. Bem, obrigada primeiro pelo convite. Contar um pouquinho brevemente a minha história. Eu entrei na faculdade de moda em 2002, mas eu nunca tive vontade de ser estilista, que é normalmente o caminho que as pessoas vão fazer moda porque eu quero ser estilista. Porque eu sempre entendi a moda como comunicação, uma maneira de se comunicar para o mundo. E aí fiz a faculdade de moda e já na faculdade entendi que eu queria ir para a área de produção de moda e styling. Saí dali e fui trabalhar nesse meio. Eu trabalhava com produção de moda, trabalhava com a editora Abril, com a Vogue, com a Elle, todas as grandes mídias, estava eu no meio. E aí fui me especializar em Londres. Fui estudar na St. Martins, em Londres, e aí eu fiz consultoria de imagem lá. Porque eu usava a moda para as marcas, para o grande mundo fashion. Mas eu falei, calma aí, a moda também é pessoal. Todo mundo tem o direito e deve usar a moda para se comunicar. Então, fui para a área de consultoria. E lá na Europa, no geral, as pessoas têm um respeito, elas sabem da importância da sua imagem, como ela comunica. E aqui no Brasil era algo muito... era só para ricos e famosos. Imagina, isso era em 2007, 2008. Era muito raro ter consultoria, poucas pessoas faziam. E realmente eram os ricos e famosos. E aí eu fui e aí comecei a trabalhar. Então, desde sempre, tô entre a produção de moda e a consultoria. Como era difícil o campo, fui para agência, fui trabalhar com agência. Tive agência de comunicação. Fiz marketing nesse meio do caminho, que tá tudo junto e misturado. E aí tive agência para fazer posicionamento de marca, para fazer campanha, para fazer toda essa parte visual das marcas. E em 2019, quando meu segundo filho nasceu, eu tenho um casal, e aí quando o Lucas nasceu, eu falei, parou, eu preciso diminuir, porque é uma insanidade. E aí foquei 100% em pessoas. Então hoje trabalho especificamente com consultoria de imagem, com posicionamento de imagem, só que a pessoa, normalmente que está atrás disso, ela é uma empresária, um empresário, tem um negócio e percebeu que quem vende não é a marca, é ela. É a pessoa. Pessoas compram de pessoas. No final de história, faço posicionamento da pessoa e da marca dela. Então, eu alinho o CPF com o CNPJ. Faço esse caminho. É a marca pessoal, né? Marca pessoal. Até porque a imagem comunica antes mesmo de abrir a boca, né? Sim. Então, o que ela tá passando? É isso que é importante pensar, né? E comunica, ela berra, Ela berra. ela berra. A gente tem estudos que mostram que em 3 segundos você faz um julgamento da pessoa pela imagem. Sim. É muito rápido. Você piscou e aí você já fez uma análise. Não dá tempo de dizer se é bom profissional, se não é bom profissional, se tem currículo, se não tem. Já foi, né? 3 segundos é muito rápido. Porque o nosso cérebro, ele é como se fosse uma máquina, um computador. Ele já vem no HD ali com algumas informações. Quais são as linhas, as cores que significam perigo? Qual que é de acolhimento? Então, essas linhas, nós carregamos tudo isso, tanto no nosso corpo como nas nossas roupas, nos nossos acessórios. E simplesmente o cérebro está lendo o que ele está vendo. Ele faz essa leitura, linhas verticais, horizontais, cores escuras, cores claras. Gostei, não gostei. Lógico que a vivência de cada um vai influenciar, com certeza, mas é inconsciente essa leitura. E aí falar, gostei, não gostei. Sabe aquela coisa que você fala, ai, não gostei daquela pessoa, metida. Não consegue dizer por quê, né? E você fala, nem conversou com ela. E muitas vezes a gente não tem esse segundo momento para causar uma boa primeira impressão, né? A gente não tem. É uma vez e passou. Então a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa imagem mesmo. Você fez também, né, a formação em visagismo, né? Sou visagista. E o visagismo é a leitura facial, né? E a gente está ouve muito falando de barbeiro, visagista. Agora é um boom no Brasil de barbeiros, visagistas, cabeleireiro e maquiador, principalmente. Mas o visagismo não é só
para cortar seu cabelo, ou para armação de óculos, que a gente vê muito. Porque ele vai falar sobre a sua personalidade. Através dessa leitura facial do visagismo, eu consigo entender se você é uma pessoa mais racional, mais emocional, se você age por impulso ou não. Tá ligado ao temperamento, né? Muito legal. Tá ligado diretamente com o temperamento. Então, através da leitura, eu consigo identificar o seu temperamento e aí eu consigo entender como você funciona. Imagina eu construir uma imagem para você que super chama atenção, que é de uma pessoa que acolhe muito e você é mais fria, mais quieta. Você não vai conseguir usar aquela imagem. Uhum. Você vai criar um personagem e aí não funciona. Não dá pra viver de personagem, Não dá. né? Não dá. A gente tá vivendo a era, assim, do modelar, o que é bem legal. Sim. Né? A gente escolhe o cliente, segue e tudo mais. Mas essa questão do visual não combinar com aquilo que a gente tem internamente é uma coisa que a gente não pensa, né? Ai, nossa, eu quero ficar assim, eu acho que assim eu fico bonita, tá? Mas aí, como que eu sou? Eu vou conseguir... O modelagem tem que tomar muito cuidado. É legal, a gente aprende muito. Você fala, calma aí, eu tô modelando quem? Como é essa? Até se você entende de visagismo, você consegue entender como essa pessoa funciona pra ver se você vai conseguir modelar ela ou não. Eu não imaginava que o visagismo era tão profundo. É super profundo. É. É que muitas pessoas confundem imagem com aparência, na verdade. E daí eu queria te perguntar o que de fato significa trabalhar a imagem como marca pessoal. Como marca pessoal? É transformar a sua identidade, a sua essência, e saber o seu objetivo e transformar tudo isso em imagem. A nossa imagem é ferramenta de comunicação e ferramenta para alcançar nosso objetivo. Então a gente não se veste para onde a gente está hoje, mas para onde a gente quer chegar. Então, isso é o posicionamento, isso é trabalhar uma imagem estratégica. E o posicionamento está diretamente ligado com a imagem pessoal. Sim. Sim, se você sabe onde você quer chegar, quem você alcançar, qual que é o seu público, você tem que saber se comunicar a ele sem precisar falar. A nossa imagem berra. Então, esse alinhamento. Por isso que é tão perigoso a gente criar personagem só porque, por regras, porque falaram que batom vermelho, blazer, gera autoridade. Autoridade para quem que está gerando? É para o seu público? E se seu público acha isso agressivo? Você não vai estar gerando autoridade para ele. Vai estar afastando. Então, você tem que entender para quem você está comunicando. Também é um profissional. Exatamente. É o que a gente sempre fala sobre, né? Conselho legal, um dos nossos objetivos é trazer a importância de contratar um bom profissional, valorizar isso, né? Por isso... É a conscientização, né? Também muitas vezes de que precisa, né? Todo mundo quer saber sobre tudo e ter um domínio geral, mas não tem como ter. Cada um no seu quadrado. Exatamente. E como que a imagem, ela impacta, assim, por as primeiras impressões, mas a construção da confiança? Aqui, a gente falando, né? Você quer chegar a tal, mas isso tem uma estratégia, né? Tem. Porque uma coisa é você criar, ser conhecido, né? Maravilhoso, você consegue muitos seguidores, você é conhecido, já conseguiu uma marca. Mas aí como eles vão confiar naquilo que você está oferecendo? Parece que é um segundo passo. É um segundo passo. As pessoas têm que entender que a autoridade não está diretamente ligado com o número de seguidores, porque isso, eu sei, hoje em dia é fácil, você compra. Nossa, o perfil tem 200 mil seguidores. Não serve para nada. Não serve para nada. É preferível ter 1.000 seguidores que realmente consomem e confiam em você do que ter um monte só para ego. Para número, né? Para número. Então, gerar autoridade tem um tempo, tem um processo. É impossível você chegar, nunca ninguém te viu e, nossa, ela é uma expert. Calma, você vai ter que provar. E você prova com o seu conteúdo. Só que se a sua imagem não mostra que você tem conteúdo, as pessoas podem passar direto. Por exemplo, num feed do Instagram, passar direto. Porque a sua imagem não está comunicando que você tem autoridade. E aí rola aquilo. Mas eu sou tão boa e a fulana vende muito mais do que eu, tem muito mais cliente do que eu, e ela não sabe nem a metade do que eu sei. Mas ela usou da imagem dela para chamar as pessoas e aí ela comunicou melhor, Ela comunicou melhor, mas para ela manter o cliente, o consumidor, ela vai ter que provar. Né? Tem esse processo. Então, assim, só a imagem não se sustenta como autoridade. Precisa ter os dois. Ana, é possível alinhar a imagem, propósito e estilo de forma autêntica, assim, coerente? Sim. Uma imagem realmente estratégica e coerente, ela é única. Ela é individual.
Então, cada pessoa tem algo único que carrega e veio com uma função para o mundo. Não vem a passeio, gente. A gente não está a passeio aqui nesse mundo. Se você funciona de um jeito, tem características únicas, por que você quer mudar? Deus te enviou para cá com essas características porque tem uma função. É Ele que manda. É. Se você quer... Se você veio, por exemplo, uma pessoa super comunicativa, por que Ele fez isso? Para você ficar quieta? Não, é para você falar. Provavelmente é para você se expressar. Então, entender quem é você. Autoconhecimento. A primeira coisa é entender quem é você. O que você tem de características. Começou por aí, para você alinhar essa sua imagem, realmente ser quem você é. E aí, quem é o seu objetivo? Qual o seu objetivo? Onde você quer chegar? Onde você está hoje? Tem tudo isso. E você vai alinhando. Entender o propósito e colocar em prática, né? Entender o propósito é um drama, né? É um drama. É, Dá um episódio inteiro. Dá várias. Fazer propósito. Mas para mim o que fica muito claro em todo isso pessoal até no meu processo, quando eu comecei a realmente usar a consultoria como posicionamento, eu fiz primeiro em mim. Quem sou eu? Quem é a Ana Laura? A Ana Laura é tímida? Sou, mas não é que eu sou tímida, é que eu gosto de gastar energia com quem vale a pena, né? Sim. Não preciso me comunicar com todo mundo. Eu não sou para todo mundo. Você é assertiva. E tá tudo bem, né? Então eu comecei a entender quem eu sou e aí comecei a usar isso através da minha imagem. Então a minha imagem nunca vai ser super fofa, porque eu não sou essa pessoa. Isso não quer dizer que eu seja agressiva, mas eu não preciso acolher todo mundo. Então começa por aí o caminho, entender. E aceitar, né? E sabe que é muito curioso que muitas vezes a gente fica tanto em busca de um propósito, de uma missão, quando na verdade a gente já está vivendo aquele propósito e missão sem perceber, né? Sem perceber. E essa às vezes não, sempre está no ordinário, a gente fica experiência. Que vai ser algo, nossa, completamente diferente de como você é, para você resolver, para você fazer aquele seu propósito. Não, coisa que vai mudar, assim. Na verdade, talvez o ordinário faz com que mude um dia. Exatamente. Eu vou fazer uma pausinha para um momento gostoso da nossa conversa, que é um mimo da nossa apoiadora. A mamãe virou docinho. Ai, docinhos, que delícia! Obrigada, hein? Moços artesanais. Que delícia. Bem, é muito bom. Sou uma formiguinha, então obrigada. Olha que sinais de uma imagem desalinhada pode transmitir mesmo sem palavras, assim, só pra gente entender. Falamos aqui, a imagem alinhada, tal. Como que a gente identifica que sinais são esses, assim? A gente tem que tomar cuidado com os pequenos detalhes da nossa imagem. Eles falam muito. E tem o efeito halo, não sei se vocês já ouviram falar. É o que a pessoa vai julgar, pensar através de algo que ela viu. Então, por exemplo, em 3 segundos. Você chegou para uma reunião de cabelo molhado. Você fala, nossa, saí da academia e vim direto. Mas a mensagem inconsciente tava correndo, né? Não deu tempo de se arrumar, senão ia chegar atrasada. O que a pessoa vai pensar? Se ela é assim com ela, será que eu vou confiar em entregar um projeto e ela vai terminar a tempo? Porque tudo inconsciente, não é nada pensado. Porque é a sua imagem de alguém que não deu tempo de se arrumar para aquela reunião, para aquele momento. Já pensou, não vou entregar um projeto, porque ela nunca está organizada, ela não entrega no tempo certo. Não priorizou o cliente. Desleixo, né, de repente. Tem tudo isso. Teve um caso que eu fui dar treinamento para uma rede de hotel, porque estava tendo muito problema na recepção, principalmente da manhã. Ou descabelados, ou vinha com excesso de maquiagem, que parecia o quê? O que o hóspede chegava? Essa pessoa chegou da balada agora, né? Para me atender. E dos 50 centímetros. Aquele, né, reboco, não é... E você fala, para um hotel que era de alto padrão, e as pessoas falam, tá. Aí chega um casal, aí você não sabe se a mulher é ciumenta, aí ela tá toda produzida com bocão, aí gera ciúmes, vira um caos. Conforto. E aí você fala, mas eu tava maquiada, não é pra estar bem arrumada? Tá, mas o excesso também
É perigoso, é um detalhe, é o excesso que já gerou tudo isso, efeito halo. Dani, como se diferencia uma marca pessoal de uma marca corporativa? Para mim, ela tá muito junto. Uma marca corporativa muito grande, por exemplo, uma Coca-Cola, uma Dove, que não tem uma cara, aí sim a gente vai falar sobre marketing mesmo, posicionamento de marca no mercado. Mas nós, pessoas normais, pequenos empresários, a marca pessoal está diretamente ligada. Pessoas compram de pessoas, então você é a cara da sua empresa, tá ligado. E os seus valores estão ligados com os valores da empresa, quando é realmente uma empresa de pequeno ou médio porte. Então, quais são os seus valores? Eles estão na sua empresa? Então, a sua imagem, tanto a sua quanto a empresa, tem que comunicar a mesma coisa? Se confundem e se misturam, né? Exatamente. E como pode ser feito para conseguir uma marca pessoal forte, assim? Memorável. Tem que ter essência, identidade. Se você conseguir transmitir o que você tem de único, você tem uma marca forte. O pessoal tá bastante nessa linha de que precisa alinhar ali a marca pessoal, precisa estar à frente da empresa e tudo mais. Só acredito que não nasceu para isso, vamos dizer assim, né? Mas está havendo muito esforço. O que você orienta sobre isso? Precisa forçar a barra? Não, de jeito nenhum. Tem pessoas que não gostam de aparecer, não gostam de falar. E hoje com o Instagram, né? Sem negar aquilo que é ser, como você já bem falou. Deixou você comunicativa, melhor você pôr para fora. Se você... fica a dica. Então tem que entender dentro de como ela funciona, como que ela pode se posicionar. Eu não gosto de falar, mas eu gosto de fotografar, gosto de escrever. Tem pessoas que escrevem muito bem, Sim. Então utilize é um dom, escrever não é fácil. Exato. Então utilize desse dom de escrever ao invés de falar. É um caminho, então é realmente entender. E aí ela se comunica com quem ela quer se comunicar. Do que achar pelo vídeo alguém que realmente não é nem perfil. Exatamente. Quantas pessoas também não gostam de vídeo, preferem ler? Então ela tem campo para todo mundo. Viu? Vai as experiências pessoais. Aquelas experiências pessoais gritando. Agora, lógico que tem ferramentas para a gente melhorar. A gente sabe que em algum momento, mesmo que essa pessoa seja muito introspectiva, ela não gosta de falar, ela prefere escrever, em algum momento ela vai precisar falar, nem que seja um oi, e se apresentar. O bom começa pelos stories, né? 24 horas depois, saiu, esqueceu, ela caiu no limbo. Exatamente. Eu quero te perguntar, primeiramente eu vou fazer uma pausa aqui para falar da nossa apoiadora, que está nos vestindo hoje, os looks da Organic Chic. Conceito super legal de moda sustentável. Conheço, maravilhosa. Vou aproveitar já, porque vamos falar de imagem, falar da Organic Chic, dos acessórios, né, da Ferrari também. Os acessórios. Super bom gosto. E de que forma a imagem contribui para a formação da autoridade? A imagem, ela chega antes. Não tem como. Não vem com essa história de que, não compre o livro pela capa, né, não julgue o livro pela capa. Alguém vai no supermercado, tem 2 latinhas de Coca-Cola e compra amassada? Não. Você sabe o que tem lá dentro, né? E por que você pega inteira? Viu? E tem toda aquela questão da ordem, né? Do ordenamento das coisas, da beleza. Da beleza. Eu entendi e hoje eu não tenho problema nenhum em falar que o feio me incomoda. E o feio existe. As pessoas ficam... A beleza é algo muito mais profundo e até ligado à espiritualidade. É uma coisa... Tudo pode ser belo, né? Assim, tudo vírgula. Tem muita coisa feia no mundo. Mas o que não dá é pegar aquilo que é feio, que é grotesco e falar que aquilo é bonito. Não, a beleza é ciência. Tem proporção, tem harmonia. Se você gosta ou não do que é belo, aí sim é relativo. Mas o que é bonito tem proporção, tem harmonia. Se você pega uma planta, ela tem proporção. Sim. Por isso que ela é tão bonita. Aí você pega uma coisa que dá uma sensação, você fala, nossa, que coisa esquisita. Não vem falar que isso é bonito. Não é, isso é feio. Não tem pra convencer, o feio existe da mesma maneira que o bonito existe. Vai ter quem gosta. Agora, se você gosta do feio, amiga, uma terapia, né? Porque... Quem ama o feio e bonito parece. Não dá. Segundo, quem convence mesmo é o bonito. É o bonito, é o alinhado. Então, para você gerar essa autoridade, você tem que estar bonito. E amassar.
E aí é aquela assim, mas a lata amassada tá a metade do preço. E como dentro o produto tá inteiro, então eu vou comprar. E aí você é o quê? O profissional da promoção. O Da metade do profissional preço, né? eu não consigo vender pelo meu preço cheio, sempre com desconto. Você é latinha amassada, amigo, desculpa te falar. E é isso. Exatamente. Muito legal, né? A gente acaba que, por conversa, a gente tem uma ideia superficial, mas não consegue saber, né, assim, É. a profundidade disso tudo, né? Infelizmente, aqui no Brasil, a gente tem muito preconceito, né? Se você dá importância para a aparência, você é fútil. Isso é cultural do brasileiro, infelizmente. Então, se você está se importando com o que você está vestindo, você é fútil. Ai, quanta gente passando fome. Quantas vezes eu já escutei isso? Então, mas se você está bem, você tem problema, você quer ajudar o mundo porque o mundo está passando fome, ok? Então, você tem que estar bem para você ter condições de gerar emprego, de gerar recursos para você conseguir ajudar isso. Se você tiver todo destruído, como que você vai ajudar? Ações sociais. Se você não tiver credibilidade, você não consegue. Você não consegue. Você quer fazer um evento para ajudar as pessoas carentes. Se você tiver uma carinha e não tá convencendo, fica difícil. Fica difícil. Então, sim, a imagem, a harmonia é importante. E os políticos usam muito isso. Eles são estratégicos no se vestir. Por quê? Como que eles vão se comunicar com quem é o público dele? Como que eles vão atrair aquele público que nunca pensou em votar nele? De uma forma tão mágica que nem o público percebe, né? Não percebe. É assim, transmitido nas entrelinhas. É, exatamente. Ana, assim, você tem algum caso marcante para contar pra gente, assim? Não Sim. precisa de nome. Não posso dar nomes. Tem vários. Tem caso de cliente que já faturava muito bem, que já tinha um nome no mercado, mas após a consultoria, após o posicionamento, ele aumentou em 30% o faturamento dele. E ele fala, Ana, eu sei que é por causa da minha imagem, porque eu conseguia vender muito bem para quem me conhecia, mas eu trouxe um público exatamente por causa da minha imagem. E assim, pequenos detalhes, nesse caso não eram tão pequenos assim, vamos dizer, tão simples assim. Era o relógio que ele estava usando. Falar, olha, esse relógio é bonito, tá certo, tá correto. Mas quem que você quer alcançar? Ele mudou o relógio. E as pessoas, dependendo do meio, principalmente para homem, é a joia do homem. A gente não trabalhou só ele, trabalhou a esposa também, porque estavam sempre nos eventos, nos lugares juntos. Do que adiantava ele estar muito alinhado se a esposa não. Você fala, nossa, o cara não cuida da família. Ela sempre está melhor do que ele. E aí isso trouxe muitas pessoas para ele e ele aumentou 30% de faturamento. A pessoa intimamente fica melhor, né? A gente, por mais que tenha as pessoas que resistem mais, que acham que é fútil, mas é impressionante como a pessoa se transforma. Muito. Faz diferença. Quase não vai mudar. Não, mas assim, o efeito da roupa, né, vamos pensar só na roupa, mas na imagem como um todo, primeiro é na pessoa, na própria pessoa. E depois é pro outro. Ela vai começar a ficar mais confiante, se sentindo mais segura. Se ela tá mais confiante e segura, ela fala melhor, se comunica melhor, vai vender melhor. Até quem tá numa depressão só de pijama, né? Tomar um banho, colocar uma roupa já dá uma organizada, né? Precisa. Tanto que na pandemia foi falado muito. Você vai fazer home office? Não trabalhe de pijama, se arrume. Você precisa disso, então se arrumar. Ana, você tá sempre arrumada? Não vou falar que tô sempre arrumada, mas o dia que eu estou de pijama, eu adoro ficar de pijama, é o dia que eu não vou fazer nada. Nem sair pra rua. E ninguém pode me ver. Ana, e para quem deseja começar, quais os primeiros passos para pensar numa imagem estratégica? Autoconhecimento. Primeiro caminho. Se conheça, sem travas. Eu falo pro meu cliente, tanto homem quanto mulher, se olha no espelho. Quem é você? O que você gosta? Não só do corpo, né? Para mulher é muito maluco. Quando eu pergunto, tenho lá, né, todo o meu questionário, quando eu vou fazer a consultoria. O que você gosta no seu corpo? Acho que o sorriso. Vem assim, tá, alguma coisa, aí vem na personalidade, muitas conseguem falar. Eu falei, mas e no corpo? Não consegue.
O homem, o que você gosta? Ah, eu gosto do meu braço, eu gosto não sei o quê. Ele sabe. Então, né, é bem diferente, né? Só que fala o que você não gosta. O homem não. Acho que talvez a barriga. Assim. A mulher, eu não gosto disso, eu não gosto daquilo. Não gosta de nada, cara. Aí eu falo, mas você não gosta você? Ou porque você escutou tanto dos outros que precisa ser de outro jeito? Então, esse autoconhecimento não é só pelas regras, é realmente o que eu gosto. Como que era você na infância? Eu trago muito isso. Como era você na infância? O que você usava quando você era criança que você adorava? Eu fui uma criança que foi podada na criatividade. Porque você é muito maluquinha, né? Por causa do ambiente onde eu estava inserida. Que, não, você tem que se ajustar. Você já era da moda na infância. Na infância. A minha avó dava aula de corte e costura. Não tinha como, né? Eu ir para outro mundo. Mas eu tive esse momento de ser podada. Porque eu queria ir na escola com uma bandana na cabeça. Ai, que ridículo. Você vai com bandana na cabeça? Quer se aparecer? Tá, eu queria ir de chinela havaiana. Ai, que horror, você vai de chinelo. Você fala, calma, mas eu gosto. Então, trazer essas coisas da infância, pensar. Ana, e como escolher o estilo certo para refletir um posicionamento profissional? Essa história de que você tem que ter um estilo ou um arquétipo para uma profissão... Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. A gente vai escutar muito que para advogados você precisa assumir o arquétipo do governante e tem que ter um estilo elegante. Depende. Quem é seu cliente? Ele é assim? Não, é uns doido, maluco. Você tem advogado para todas as áreas, né? Tem. Então, vai gerar confiança? Não, não vai. Então, não existe essa história de um estilo ideal e um arquétipo ideal para cada profissão. Não tem como. E quando eu, pessoalmente, não trabalho com os 7 estilos universais, que é o sexy, o Kibe eu utilizo algumas linhas, mas também eu pego um pouquinho de cada, assim, faz assim no caldeirão, e aí eu tenho a minha metodologia. Mas assim, lógico que os estilos que são os mais conhecidos, o elegante, o natural, o sensual, eles estão ali, a gente vai falar sobre eles, porque na grande maioria as pessoas vão entender de uma maneira mais fácil, mas eu não sigo. Por quê? Tem dia que eu quero ser sensual e tem dia que eu não quero. É o mood, né? É o mood, a gente, né? E o arquétipo é a mesma coisa. O governante está sempre alinhado de alfaiataria. Tá, mas como que esse governante está no casual, no momento de final de semana? Então a gente agora a gente tem na essência uma pessoa que é super escrachada, divertida. Ela tem na essência o arquétipo bobo da corte, por exemplo. E aí falaram pra ela que ela tem que ser muito séria, porque ela é advogada. Então ela tem que assumir o governante. Ela não consegue se comunicar. E aí imagina uma pessoa dessa numa audiência, tentando falar, eu tenho que me conter, eu tenho que me conter. Ela não consegue nem defender o cliente dela, sabe? Então, lógico que a gente tem a história de tem que se alinhar para os ambientes que a gente tá. Isso é fundamental. Mas a gente tem que ter a nossa identidade alinhada. Aproveitar, vou unir 2 coisas. Vou pedir o conselho legal de hoje, junto com dicas para quem quer se destacar de forma autêntica para construir autoridade. Olha, eu acho que primeiro faz uma listinha dos seus valores, do que você realmente não troca. Isso aí eu não mudo. Isso pode virar uma imagem. O que é inegociável. O que é inegociável para você. Então, começa por ali. É o processo do autoconhecimento. E aí, alinha com aquilo que você... Até gostos pessoais. Eu gosto de calça jeans e eu não suporto alfaiataria. Ok. Como que eu vou usar, então, essas coisas, esses itens... Dentro do meu meio. Dentro do meu meio profissional. E transmitir os meus valores. É esse caminho. Se a família, por exemplo, é seu valor, que você não troca por nada, uma imagem sensual demais, sexy demais, não está alinhado ao seu valor. Uhum. Isso não quer dizer que você precisa ser pais e irmã, né? Tipo... A imagem pessoal, até as postagens, elas precisam estar alinhadas com aquilo que a gente está ligado ao nosso trabalho. Ao nosso trabalho. Como, né? Advogado sofre bastante com isso, né? Aí advogado tem tudo que pode e não pode, né? Tem as regras da OAB, como os médicos. Advogado, até eu consegui muito alinhar o Instagram pessoal com o profissional. Tá bem? Eu sinto muita dificuldade com meus clientes dos advogados e dos médicos.
também, acho que é pior ainda. Porque agora eles deram uma brechinha, tá melhor. Pode postar até um antes e depois, até as dermatos adoraram, né? Que não podia. Então é complicado. Sim. É mais difícil, com certeza. Agora a gente pode colocar resultado, só que sem mostrar da Da onde veio. Gente, graças a Deus. Ah, melhorou. É. Porque a gente vive disso. Mas a grande verdade é que, assim, a gente pensa sempre no preventivo, mais do que acabar tendo que ir para um julgo procedente. Aí, então, a gente tem que arrumar outros meios de se promover do que tentar achar um resultado positivo, né? Então, complexo. Enfim, falamos sobre bastante coisas. Foi uma delícia. Obrigada por estar aqui com a gente. Quero agradecer e passe pra gente suas redes sociais pra gente poder colocar aqui para as pessoas. Meu Instagram é o Ana Vilega, 2 L's. E ali eu dou dicas diárias. Eu não gosto de falar dicas, né? Mas conteúdos que realmente são práticos para colocar em prática. As pessoas têm medo, né? Uma consultoria é muito cara. Tem uma infinidade de serviços. Então, a consultoria é para todo mundo, mas nem todo mundo está preparado para a consultoria. Então, mas estou ali para ajudar. Adoro tirar dúvidas, só entrar ali e mandar. Joia, muito obrigada mais uma vez. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Vamos já pedir os feedbacks, que vocês comentem, que vocês curtam aqui o nosso vídeo e que vocês nos deem ideia também do que a gente pode colocar para servir cada vez melhor aqui o nosso conteúdo a vocês. Assim, a gente encerra o nosso conselho legal de hoje.